Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso treinamento Formatação Profissional, né? Na aula anterior, a gente viu na prática como que a gente configura a BIOS e como a gente instala e formata, então, um novo sistema aí no HD ou no SSD de um cliente, né? Nessa aula de hoje, a gente então vai continuar esse processo de formatação, de instalação, né? A gente agora vai ver como fazer algumas configurações básicas ali na inicialização do Windows, algumas preferências de usuários que atendem a maior parte dos usuários. É claro, lembrando, né, que cada usuário é diferente. Então, se você tem um cliente que ele trabalha com escritório, então as configurações que você vai colocar ali vão ser diferentes um pouco, né? Mas de forma geral, essas configurações que a gente vai fazer hoje atendem a maior parte do público que procura uma assistência técnica, tá bom? A gente vai ver também um pouco sobre drives. Vamos instalar os drives mais atuais na máquina e vamos também instalar os programas que a gente usa para fazer os testes finais, tá? Então, se o tempo permite hoje, né? A gente vai terminar toda essa aula hoje e aí nas próximas aulas a gente vai fazendo apenas o feedback e também tem um workshop para vocês também fazerem, tá bom? Então vamos passar aqui para o computador para a gente ver como é que faz essas configurações básicas. Muito bem, pessoal, na aula passada a gente parou nessa tela, né? Então aqui a gente vai fazer algumas configurações básicas aí de inicialização do Windows, tá bom? Antes de mais nada, a gente também queria passar um princípio para vocês, né? Tudo que nessa área da informática, a maioria das coisas que a gente precisa saber vão estar escritas na tela. Então basta a gente ler, tá bom? Então antes de clicar em algum lugar, antes de perguntar alguma coisa, sempre leia o que está escrito, tá bom? E também a parte mais crítica da instalação já passou, que foi a parte lá da configuração da BIOS, instalação do sistema e tudo, né? Então, de agora para frente, se caso você configurar alguma coisa aqui errado, não tem problema. Isso depois a gente pode também mudar essas configurações, tá bom? Então, vamos lá, né? Primeiro aqui está perguntando, vamos começar com a região. Está correto? Aqui, Brasil, né? Então, sim, está correto. Este layout de teclado está correto? Layout é o formato do teclado, tá? Então, aqui você vai escolher um idioma para o seu teclado. Lembra que a gente já mencionou sobre esse ABNT e ABNT2? Então, como o nosso teclado aqui é padrão brasileiro, tem um C cedilha, né? Então, é ABNT2. Clicar em sim. Quer adicionar outro teclado? Pular, né? A gente não quer adicionar outro teclado no momento. Agora aqui tem uma parte importante, tá, pessoal? Para quem trabalha com formatação, aqui, sempre que a gente for fazer essas configurações, é importante a gente clicar aqui, ó. Eu não tenho internet. Por quê? Porque se você selecionar uma rede aqui, um Wi-Fi ou internet via cabo, qualquer internet que for, ele vai te pedir o e-mail e a senha da sua conta na Microsoft. Então, como a máquina não é sua, é do seu cliente, para você não ficar pedindo e-mail, ficar pedindo senha, aquela coiseira toda, né? Então você só clica aqui não tem internet e depois o próprio cliente pode adicionar esse e-mail, tá bom? Mas se a gente adicionar aqui a rede agora, a gente não vai conseguir completar a formatação, a instalação, né? Porque vai ficar travado nessa parte, porque a gente não vai ter o e-mail e a senha do cliente, tá bom? Então vamos clicar aqui, ó, eu não tenho internet. Aqui ele está te perguntando se você vai querer de fato continuar sem a rede, sem a internet, porque você vai, entre aspas, perder por enquanto essas funcionalidades aqui, mas também não faz diferença, tá? Pode continuar com configuração limitada. Muito bem, aqui agora você vai colocar o nome do seu cliente, tá? Porque é esse nome aqui que vai aparecer quando o computador ligar. Mas como a gente não tem o nome do cliente, a gente vai colocar só usuário. Usuário. Pronto. Mas aqui você coloca o nome do seu cliente, tá? Isso é importante porque o cliente vê que você personalizou a máquina para ele, né?
Isso também já é um ponto positivo aí para você, tá bom? Vamos clicar aqui em avançar. Agora a senha pode deixar em branco e clicar em avançar também, porque ele vai entrar sem senha. Aqui ele está perguntando sobre sincronia de equipamentos, né? Faça mais entre dispositivos com histórico de atividades. Então isso aqui na verdade, por exemplo, se você tem um outro computador que tem um histórico de navegação e tudo, aí você pode sincronizar esse histórico aqui também para a sua máquina. Mas como a máquina não é sua, é do cliente, e a gente não tem a conta dele ainda, né? Então vamos colocar aqui, ó, em não. Aqui está oferecendo a assistente virtual Cortana. A gente vai recusar por enquanto. Pronto, agora aqui temos algumas configurações, olha. Então, naquele princípio, né? Tem que ler, tá bom? A gente não vai ler tudo aqui, porque senão a aula fica muito longa. Mas olha, reconhecimento de fala online. Isso aqui eu vou desativar, porque a maioria das pessoas não usam. Localizar meu dispositivo. Essa configuração sim, eu vou deixar ativada, porque se o computador for roubado, o cliente perdeu, alguma coisa do tipo, ele consegue encontrar o computador dele depois usando essa função, tá? Então a gente vai deixar essa função aqui ativa. Localização. Também vou deixar ativa. Alguns aplicativos do Windows, eles usam a localização. Então também vamos deixar ativo isso aqui. Aqui. Dados de diagnóstico. A gente vai deixar aqui só o básico, que ele vai enviar para a Microsoft, só o que é necessário, tá bom? Experiência personalizada também. Não. Agora aqui em ID. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Para ver aqui embaixo. Pronto. ID de anúncio. Pode deixar em não também. Escrita a tinta e digitação. Também não tem suporte àquelas canetas, né? Digitais. Então vamos deixar em não. E aqui em cima acho que eu marquei errado. Vamos ver aqui. Isso, tá certinho mesmo. Ó. A localização deixar em cima. Então essas são configurações básicas. Então clicar em aceitar. Prontinho. Então agora ele vai aplicar essas configurações que a gente fez. Tá? Isso aí vai demorar um pouquinho. Ele vai reiniciar várias vezes. E aí, quando ele terminar de fazer esse processo aí, a gente retorna. Vamos acelerar o vídeo. Muito bem, pessoal, então a máquina reiniciou, ligou tudo certinho, então essa aqui já é a área de trabalho do computador, tá? Então agora sim a gente pode clicar aqui, ó, para a gente adicionar a rede, a internet, tá? Vamos conectar nessa rede aqui, colocar a senha. Prontinho, então já está conectado, ele já pergunta na hora. Vamos concluir as configurações? Então, ok. Então aqui ele já vai levar para aquela outra página lá, para a gente terminar algumas configurações que só podem ser feitas com acesso à internet, tá? Então aqui é só colocar em continuar. Mas lembre, primeiro leia, tá? A gente está clicando aqui porque a gente já sabe o que está escrito ali. E aqui ele já pede a conta, você pode clicar em cancelar. Pronto, tá bom? Aqui ele já tem acesso à internet, tá? Então agora a gente vai baixar alguns programas para a gente terminar de fazer as atualizações. A gente vai instalar primeiro os drives, né? E depois fazer os testes finais. Então aqui você vai abrir o navegador. Geralmente o que vem é o Explorer, mas como está na versão antiga, ele já pede para você fazer o download do novo, tá vendo? Mas por enquanto a gente vai ignorar isso daí. Então aqui você vai pesquisar primeiro, olha, Drive Easy, assim, ó, Drive Easy. Esse Drive Easy a gente usa para baixar os drives da máquina. Por que eu não uso só o Windows Update, que a gente vai ver aqui agora? Porque às vezes tem algum dispositivo que ele
precisa de um drive que não tem no Windows Update. Então, se a gente não baixar ele de forma externa, a gente vai ficar rodando com um drive antigo. Isso aí provoca erros, bugs, a tela fica piscando, várias coisas, tá? Então a gente tem que fazer o máximo para trabalhar com os drives todos atualizados. E esse Drive Easy é o que a gente usa, mas existem vários outros, tá bom? Drive Buster, um monte de software aí que baixa os drives também. A gente vai trabalhar com esse daqui. Vai clicar ali e lembrando daquela primeira sugestão, né? Veja o site oficial da onde você vai baixar as coisas, tá bom? A gente vai clicar aqui em Free Trial, a versão de teste, né? A versão gratuita. Clicando ali, ele já vai perguntar aqui embaixo, olha, se você quer executar ou se você quer salvar. Eu vou clicar em executar. A gente vai instalar esse programa aqui no computador, tá? Vamos esperar um pouquinho. Muito bem, então a primeira aqui aparece o pop-up para a gente instalar o programa. Pede permissão, né? Então a gente dá sim. Enquanto isso ele vai fazendo a instalação para a gente aqui embaixo. Ele já está rodando, tá vendo? Vamos esperar um pouco mais. Enquanto ele vai fazendo a instalação do Drive Easy, a gente vai baixar um outro software, um outro programa. O nome dele é CCleaner. Dessa forma aqui, tá? CCleaner Download. Já apareceu aqui embaixo, então vamos clicar nele. Então, novamente, né? Você vai pesquisar o site oficial. Esse primeiro aqui, olha, ccleaner.com, né? Vamos clicar nele. Isso, agora aqui é a versão grátis. Não precisa ser a versão paga, tá bom? Aqui, olha, são 3 colunas, tá vendo? A versão grátis, a profissional e a profissional plus. Então a gente vai baixar só a grátis mesmo, que já é o suficiente para nós. Novamente, tá? Aqui tem a coluna grátis, né? Então vamos baixar a coluna grátis aqui embaixo. Isso, aqui, baixar. Novamente aqui embaixo ele pergunta, né, se você quer salvar ou executar. A gente vai colocar salvar isso aqui para não ficar instalando 2 programas ao mesmo tempo e acabar ficando muito lento, né? Depois a gente executa ele. O outro programa que a gente vai usar também, a gente vai pesquisar aqui, é o Crystal assim Disk Info, tudo junto, tá? Vamos dar um Enter. Esse aqui a gente vai verificar se a saúde do HD ou do SSD tá boa. E às vezes depois da instalação ele pode danificar, alguma coisa do tipo, né? E para você não ter problema depois, a gente faz o teste antes de entregar para o cliente, tá bom? Então aqui, olha, Crystal Disk Info. Então é esse primeiro aqui, ó. Crystal Mark. É da mesma empresa, tá? Crystal Disk Info é um dos programas dessa empresa. Então esse aqui vai verificar a saúde do computador. E esse tem um outro também, Crystal Mark, que é esse aqui. Ele verifica cada módulo do HD. Tanto o módulo de leitura quanto de escrita. Mas isso aí não é viável para a gente agora. Então a gente vai ver primeiro só a saúde do HD, tá? Vamos clicar aqui. Pronto, agora aqui a gente vai rolar para baixo até a área de download. Então rolando, tá aqui, ó, download. Nesses sites você precisa tomar muito cuidado com propagandas, tá? Por exemplo, olha, tá escrito aqui download, aqui também tem escrito download. Mas note que ele está dentro de um quadrado. Se você notar bem na tela, tem um quadrado assim, tá vendo? Que abrange tudo isso. E aqui no cantinho tem um xizinho, tá vendo? Significa que isso aqui é uma propaganda. Não tem nada a ver com o site para baixar, tá? Então é bom você estar de olho nisso também quando for abrir, tá bom?
Então a gente vai clicar nesse download aqui, que é o próprio do site. Nessa mensagem aqui você pode fechar em close, né? Logo ele já vai abrir a página de instalação. Então aqui você vai vir nessa, você pode escolher na verdade, né, qual dessas 3 versões você quer do programa. A diferença entre elas são temas, né, papel de parede. Então esse aqui é simples, é tudo claro ou tudo escuro. Esse daqui tem várias fotos de memes ou mangás, aquelas coiseiras todas, né? Então a gente vai querer só para fazer essa verificação mesmo, então a gente vai baixar isso mais simples. Note que são 4 versões. Qual que é a diferença delas? O formato, olha. Essa primeira é zip, é um formato de arquivo. Essa segunda aqui é source code, é um outro formato de arquivo. A gente quer esse aqui, ó, o instalador, installer. Tá? Então vamos clicar aqui. E pronto, aqui ele já começa a baixar, tá? Vai esperar um pouquinho. Pronto, aqui embaixo ele já apareceu. Vamos clicar também em salvar. Prontinho. E além desses daí, a gente também vai fazer a instalação de um outro programa, mas aí a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Vamos então começar aqui, né? Enquanto ele vai baixando aqui, a gente já vai começar instalando o Drive Easy, ele já está aqui na tela, né? Então ele está perguntando o idioma português Portugal, ok. Aqui ele vai continuar instalando o Drive Easy e vai aparecer para a gente uma outra tela. Aqui a gente vai clicar em instalar agora. E pronto, ele já vai instalar para a gente aqui o Drive Easy. Prontinho, então ao invés de executar agora, se eu clicar aqui ele vai abrir uma outra janela lá no meu navegador, dando boas-vindas, aquela coisa toda, né? Então eu vou fechar aqui e vou dar 2 cliques aqui, ó. Mas antes, o computador está bem lento, vamos tentar melhorar isso aqui um pouquinho. Vamos fazer aquelas configurações de inicialização, né? Clicando aqui no explorador de arquivo, pronto, aqui a gente vai clicar em este computador e aqui com o botão direito na área limpa, né? Propriedades. Aqui a gente vai clicar em configurações avançadas do sistema, aquela mesma configuração que a gente fez nas primeiras aulas, tá bom? A gente vai fazer isso aqui para melhorar o desempenho, já que ele está com uma baixa memória. Configurações, pronto, e alterar para ter um melhor desempenho. Vamos dar um aplicar e um ok. Pronto, já até melhorou, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui a instalação dos drives, né? Antes vamos instalar também os que já baixaram, né? Vamos lá então em downloads. Pronto, olha, tem o Setup CCleaner e o Crystal Disk Info. Vamos instalar primeiro o CCleaner. Muito bem, aqui está pedindo permissão, vamos clicar em sim. E ele vai começar a instalação. Prontinho, então aqui em cima é bom sempre a gente analisar o idioma, português Brasil. Ok, instalar. Muito bem, então ele já instalou, a gente não vai executar agora também. É só fechar aqui, ok. Agora a gente vai instalar o Crystal Disk Info. Vou fechar o navegador aqui. Fechar tudo. Pronto, agora vamos instalar o analisador do HD, do disco rígido, tá? É importante lembrar também, pessoal, que depois que a gente faz aquelas configurações para alterar o modo de desempenho do computador, é bom a gente reiniciar a máquina, tá? Porque se não reinicia, ela não aplica de forma total aquelas configurações que você fez. Principalmente agora que a gente iniciou o computador pela primeira vez, tá bom? Então, a lentidão às vezes é devido a isso, tá bom? É só reiniciar ele
que ele melhora o desempenho também. Vou pedir permissão, vamos clicar em sim. Aqui são os termos de uso, o acordo de licença. Se você nunca leu, é bom ler também. Coloca, aqui está em inglês, né? Você seleciona ele aqui, ó, copia e cola na internet mesmo, só digitar na internet tradutor e aí ele vai traduzir para você, tá? Então você clica aqui em eu aceito o acordo e em próximo. Próximo também. Aqui ele está dizendo que vai criar um atalho, né? Então é próximo. Também é um atalho na área de trabalho e instalar. Após instalar, é só desmarcar essa caixinha, que a gente também não vai iniciar ele agora. Então vamos concluir aqui. Pronto. É isso aí, por enquanto é isso. Então a gente vai vir aqui agora, lá no Windows Update. Então na bandeirinha do Windows, configurações. Aqui em configurações, a gente vai aqui embaixo, atualização e segurança. Pronto, então aqui ele já está fazendo algumas atualizações, tá vendo? Olha, download pendente. Então a gente vai esperar um pouquinho para ver se ele faz essas atualizações aqui. Vamos clicar aqui em baixar. Então aqui ele já começa a baixar e instalar alguns drives, tá? Então aí é normal se a tela alguma hora piscar ou fazer algum barulhinho, é normal, tá? Muito bem, pessoal. Então aqui tem um detalhe, tá? Quando a maioria desses drives aqui estiver com instalação pendente, mesmo que tenha um, né, que está lá processando, se a maioria deles estiver pendente, você já pode reiniciar o computador, porque isso também vai ajudar ele a atualizar mais rápido, tá bom? A gente vai esperar um pouquinho aqui para ver se esse daqui primeiro de cima, se ele consegue concluir logo. Se ele demorar um pouquinho mais, a gente reinicia o computador, tá bom? Parece que ele vai demorar um pouquinho, então a gente já pode reiniciar o computador. E aqui ele já começa a fazer aquelas atualizações, viu? Porque é importante reiniciar a máquina assim que ela liga a primeira vez. Então assim que ele terminar de fazer essas atualizações aí, a gente volta. Muito bem, pessoal, o computador reiniciou. A gente vai voltar lá no Windows Update. Prontinho, então aqui ele vai dizer, olha, ocorreram problemas ao instalar algumas atualizações. É só colocar para repetir, porque a gente reiniciou enquanto ele estava atualizando, né? Então ele vai puxar novamente todas aquelas atualizações e continuar de onde elas pararam. Pronto, enquanto ele vai fazendo essas atualizações aqui, a gente vai também trabalhar com outras configurações para agilizar um pouco mais o sistema. Vamos excluir esse OneDrive, porque ele puxa bastante coisa quando ele está instalado e da forma que ele está, né, para iniciar junto com o sistema. Então como é que a gente vai fazer? Aqui na barrinha de pesquisa, você vai digitar M de Maria, S de sapo, config, dessa forma. E logo ele já vai abrir aqui o System Configuration, né? Configurações do sistema. Abrindo aqui, a gente vai na aba Serviços. Então aqui na aba Serviços, você vai clicar aqui, ó, ocultar todos os serviços da Microsoft, porque esses serviços são essenciais para o sistema. Então você vai marcar aqui para ele ocultar. Pronto. Aí quando ele ocultar todos da Microsoft, você vai vir aqui desabilitar todos. Pode dar um aplicar. Ok. Pede para reiniciar, a gente não vai reiniciar agora não. Muito bem, vamos ver como é que está aqui no Windows Update. Ainda está baixando algumas atualizações, né? A gente vai esperar instalar todas essas atualizações aqui.
Depois então dele atualizar aqui no Windows Update, ele vai aparecer assim para vocês, olha, reiniciar agora. A gente vai colocar para reiniciar. E depois que ele reiniciar, a gente dá continuidade à instalação dos drives. Muito bem, pessoal, depois de reiniciar ele, essa reinicialização demora bastante, tá? Essa daqui demorou mais de horas. Mas depois que ele reinicia e atualiza direitinho, agora a gente pode terminar de instalar os drives certinho. Então, como atualizou o sistema, nessa última atualização que a gente fez, então ele vai fazer aqui algumas perguntas, tipo aquela que a gente configurou no início, tá? Então aqui você pode ler também, tá? Permitir que a Microsoft e os apps usem sua localização. Eu vou colocar aqui não. Mas de novo, é para vocês lerem, tá? A gente está acelerando aqui para andar mais rápido. Prontinho, então agora ele vai aplicar essas configurações. Pronto, o Windows está atualizado, né? Nessa última atualização veio mudando bastante coisa, tá bom? Então agora a gente vai partir para instalar os drives. A gente vai clicar aqui no Drive Easy 2 vezes. Só antes da gente começar a instalar os drives, olha, note aqui no gerenciador de tarefas que o disco, olha, está em 100%. É o disco HD, né? Então a gente aqui precisa fazer aquelas mesmas configurações que a gente fez no início do curso, tá bom? Então a gente vai aplicar aqui aquelas configurações. A gente vai cortar o vídeo um pouquinho para não demorar muito, tá bom? Mas é as mesmas coisas que a gente viu no início do curso. Muito bem, pessoal. Depois que a gente conseguiu configurar ele, olha, o HD parou de estar 100%, tá bom? Então agora a gente pode continuar instalando os drives. Então no Drive Easy, assim que você abrir ele, você vai ver esse botão, verificar agora. Após verificar então, ele notou que tem 12 drives disponíveis. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai baixar cada um desses drives, tá? Como é que vai fazer? Aqui na frente, olha, tem esse botão atualizar, vamos clicar nele. Aqui é sobre o ponto de restauração, então a gente vai clicar aqui, ó, criar manualmente. Como essa é uma versão gratuita, a gente tem que fazer tudo manual, tá? Criar manualmente, e aqui embaixo tem uma caixinha, olha, você tem que clicar nela. Não lembrar da próxima vez, senão ele sempre vai aparecer essa mesma pergunta aqui, tá? E agora é só clicar em continuar. Ele vai fazer o download do drive. Prontinho. A instalação, você pode só vir aqui e fechar nesse xizinho. Agora aqui é que está o pulo do gato, tá? Quando ele abrir automaticamente essa janela aqui no gerenciador de... Desculpa, no explorador de arquivo, você vai clicar no endereço dele aqui e vai apagar até onde está escrito drives, tá bom? Então vamos apagar aqui a barrinha, pronto, drives. Agora você vai selecionar todo esse nome. Então vamos selecionar tudo que está escrito aqui, ó. Você clica e arrasta. E agora copia. Agora você vai abrir o gerenciador de dispositivo, a bandeira do Windows mais a letra X. Quando aparecer esse menu, você vai vir aqui, gerenciador de dispositivos. Prontinho, após abrir o gerenciador de dispositivo, aqui estão dispositivos que a gente precisa atualizar os drives, porque funciona assim. Tudo que está conectado na placa-mãe precisa de um drive para poder funcionar bem. O drive é o que vai fazer a ponte, né? O que vai fazer a placa-mãe reconhecer aquele dispositivo. Por exemplo, uma porta USB. A placa-mãe precisa de um drive, certo? Para entender que aquilo ali é uma porta USB. E para que essa porta funcione bem. Tá? Então, a tela. A placa-mãe precisa de um drive
para reconhecer que isso é uma tela e para ela funcionar bem. Então aqui a gente vai atualizar todos os drivers que são necessários. Aqueles 12 drivers que a gente viu aqui no Drive Easy, esses 12, eles estão todos aqui. Então a gente tem que procurar eles aqui e ir atualizando os drivers, tá? Então vamos lá, a gente vai clicar nesse daqui que está com exclamação, que está dizendo que está com mau funcionamento, tá vendo? Então a gente pode abrir qualquer um aqui. Vamos abrir nesse do computador aqui. E você dá um clique normal com o botão direito. E aqui você clica em atualizar drive. Agora aqui você não pode clicar aqui, ó, pesquisar drive automaticamente, porque ele não vai achar um drive atual. Você tem que colocar aqui, procurar drive no meu computador, porque lembra que a gente já baixou pelo Drive Easy? E aqui você vai colar aquele endereço que a gente copiou lá do explorador de arquivo, tá bom? Você cola ele aqui, pronto, é só dar um avançar. Se tiver, ele vai encontrar. Ele não encontrou é porque não tem, tá? Prontinho. Então você vai fazer isso com cada um. Mas professor, como é que eu sei? Aqui tem tantos dispositivos, olha, cada um desse, olha, tem um aqui, aqui tem mais dois, esse do sistema aqui, olha o tanto de dispositivo que tem. Como é que eu vou saber qual desses aqui é que precisa de atualizar? Então, aqui no Drive Easy, você vai clicar em cima do nome aqui, ó. Então, aqui se você clicar em cima do que você já baixou, né? Você vai ver, olha, o drive atual é de 2006 e o nome dele é PCI TO PCI e esse nome. Mas onde é que eu vou achar ele, professor? Ó, dispositivos de sistema. Então lembre disso, o nome dele, esse nome, e ele vai estar nos dispositivos de sistema. Então vamos lá. Aqui no gerenciador de dispositivos, ele vai estar nos dispositivos de sistema. Tá aqui, ó. Então vamos clicar nele. E agora o nome dele, né? Lembra do nome que estava lá? Vamos abrir aqui de novo, ó. PCI TO PCI Bridges. Então vamos lá, cadê? Aqui você tem que procurar mesmo, tá? E aí se você ficar com dúvida, não estiver conseguindo achar o nome exatamente, porque às vezes isso acontece, tá? Aí como é que você faz? Aqui mesmo no Drive Easy, você vai ver que ele é o Intel Atom, o Celeron, Pentium, processador PCI Express. Então lembra disso também, tá? Processador PCI Express. Então aqui no dispositivo de sistema, você vai procurar alguma coisa que seja relacionada a isso. Então vamos procurar aqui, ó. Olha só. Intel Power. Olha só esse daqui, ó. Vamos clicar nele. E aí com o botão direito, atualizar, mesma coisinha do outro, né? Procurar drives, mas note que agora ele já salvou o nome que a gente colocou, o caminho. Então é só clicar em avançar. Ele vai procurar é aquele drive mesmo, tá vendo? Que a gente acabou de baixar. Ele vai instalar, instalou certinho, é só fechar aqui. Prontinho, então agora ele está atualizado, que foi esse aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai fazer isso com os 12 drives. Então aqui você pode fechar aqui no xizinho. A gente vai fazer com todos esses que ainda restam aqui, tá bom? A gente vai acelerar aí para adiantar o tempo. Bem, pessoal, você vai então baixar todos esses que estão listados aqui no Drive Easy, tá? E então, um a um, de um por um, você vai atualizar aqui como a gente fez nesse, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Próximo é esse aqui, com o botão direito, atualizar, procurar no meu computador, o nome aqui tá certinho, e avançar.
ele vai procurar, vai instalar, é só clicar em fechar. Aqui, de vez em quando você vai fazer a atualização de algum drive, que ele vai pedir reinicialização do sistema. Então você coloca em não reiniciar agora, porque senão depois você vai ter que fazer tudo de novo. Então atualiza tudo que tem de atualizar e depois reinicia apenas uma vez, porque aí já atualiza tudo de uma vez. Tá bom? Então depois de atualizar todos os drives que estão aqui no Drive Easy, muito bem, então aí você vai poder fechar aqui o Drive Easy, fechar aqui o gerenciador de dispositivo, essa janela também. E agora a gente vai ver a integridade do HD, tá? Então aqui com o Crystal Disk Info, dá 2 cliques nele. Muito bem, então quando ele abrir, aqui o meu HD ele tá saudável, tá vendo? Mas aqui pode estar escrito crítico e tá pintado de amarelo, ou está, não, desculpa, pode estar escrito em alerta, que ele vai estar pintado de amarelo, ou então crítico, que ele vai estar pintado de vermelho. Se ele tiver amarelo ou vermelho, aí você já tem que informar isso para o seu cliente para ele fazer a substituição do HD ou do SSD, tá? Porque quando ele está nessas condições, é muito rápido ele parar de funcionar e então o cliente pode até perder alguns arquivos, tá bom? Então, se o HD estiver saudável, ok. Se não, avisa o cliente, olha, o seu HD está no estado de alerta ou está no estado crítico, e você pode até mandar uma foto, um print da tela, para o cliente ver o que você está falando, né? E aí você já oferece um backup extra para a pessoa salvar num pendrive, alguma coisa do tipo, se ela não for fazer a substituição do HD ou do SSD, tá bom? Então aqui ele está saudável, tudo bonitinho. A gente vai fechar aqui. E agora a gente vai fazer aqui em opções. A gente vai excluir, desculpa, opções não, ferramentas. Aqui a gente vai excluir os aplicativos que não são úteis, mas que eles vêm junto com a instalação do Windows. Tá, o primeiro aplicativo que a gente recomenda excluir é esse alarme relógio, porque as pessoas não usam muito ele, tá? Então, e assim, lembrando, né, se você excluir aqui, a pessoa depois, o cliente, ele pode baixar de novo na Microsoft Store, tá? Então não é porque você vai excluir aqui que ele mais nunca vai poder instalar. A gente só vai desinstalar para poder ajudar a máquina a ficar limpa, tá bom? Então clica uma vez ali e aqui do lado direito desinstalar. Ok, ele vai desinstalar. Você vai fazer isso também com a captura de esboço, clima, a Cortana também pode excluir. O Crystal Disk Info também pode excluir, a gente já usou ele para o que precisava, né? Prontinho. Aqui também dicas, pode excluir também. O Drive Easy você também pode excluir, tá? O Hub de comentários pode excluir também. Mapas, mensagens também pode excluir. O OneDrive você também pode excluir esse, tá? Ele pesa bastante no sistema, então pode excluir ele que a pessoa geralmente não usa. Pronto, ele como é maior, ele vai demorar um pouco para desinstalar, então você pode ir fazendo os outros também. Esse joguinho aqui solitário. Stick Notes, um bloco de notas, um anotador, né, de notas para ficar na área de trabalho, também pode tirar. Realidade virtual, um suporte a óculos 3D, né, pode tirar também, a maioria não usa. Obter ajuda. Esse Office você também pode excluir, porque ele não é o pacote Office.
tá? Ele é apenas os links para a pessoa usar online, se a pessoa tiver internet. Mas a gente vai baixar uma outra versão gratuita do Office aqui também. Então pode excluir ele. O OneNote também pode excluir. Paint 3D também pode excluir. Pessoas. Planos de celular. Print 3D. Seu telefone. Skype também pode excluir. O Skype é um pouco maior, então ele vai demorar também. Enquanto isso, vamos fazendo aqui Spotify. E daqui para baixo, olha, esse Xbox, todos os Xbox pode excluir também, tá? Prontinho, então ficou de novo o Skype, vamos tentar excluir de novo, ver se ele já tá. Aí, erro, o sistema não pôde encontrar, porque ele já foi excluído, mas ainda não saiu daqui, né? Então é isso aí, o que a gente tinha para excluir era tudo isso aí. E agora aqui em registro, a gente vai fazer uma limpeza do registro do sistema. Você vai clicar aqui em procurar erros. Aqui ele vai procurar no sistema erros que também ocupam memória e prejudicam o desempenho do computador, tá? Então você espera aqui na barrinha atingir os 100%. Pronto, depois de atingir os 100%, pode clicar aqui em verificar erros selecionados. Ele vai te perguntar, você quer fazer backup do registro antes de fazer essas alterações? Pode clicar em não e corrigir todos os erros. Pode fechar, tá limpinho, né? Agora você vai repetir o mesmo processo. Faz de novo, procurar erros. Então, após alcançar 100%, viu que apareceu novos erros? Então você vai verificar de novo, não fazer backup, corrigir todos. Ok. Então você vai fazer esse processo 2 vezes, já é o suficiente, tá bom? Aqui voltando em ferramentas, tem uma outra aba, olha, programas iniciados com o sistema. A gente vai deixar uma inicialização mais rápida. Como? Tudo isso aqui começa a funcionar quando o Windows é ligado. E não precisa, tá? Porque isso só demora ainda mais para ele ligar. Então, ó, o CCleaner, você pode dar 2 cliques nele e aqui muda de ativo, tá vendo? Estava em sim, muda para não. Então, eu não quero que esse aqui inicie com o sistema. Era só esse mesmo. Então, dá 2 cliques nele e vai para não, tá bom? E aqui você pode fechar, ok. Agora a gente vai instalar os programas de teste para a gente testar o desempenho da máquina, tá bom? A gente já vai instalar eles aqui. Então aqui no navegador, quando você abrir, a gente vai pesquisar 2 programas para fazer os testes de desempenho, tá? O primeiro, você vai digitar AIDA 64 download, esse daqui, ó. De novo, né? Sempre busque o site oficial. Então aqui está pedindo permissão, os termos de uso, né? Pode aceitar, é a primeira vez que a gente está abrindo o navegador depois da atualização. Então olha só o site aida64.com, então é esse aqui, ó. Pode clicar em cima dele. E pronto, aqui você vai fazer o download do programa AIDA 64. Então aqui você vai escolher as versões dele, olha. Eu recomendo sempre a primeira aqui, tá bom? Daí você clica em cima e ele vai fazer o download. Eu não vou baixar aqui porque eu já tenho, tá? Então a gente só vai instalar ele aqui mesmo. O outro programa que você vai procurar é o programa HD. Não, desculpa, é HW Monitor. Esse daqui, ó.
Aquele outro, o AIDA 64, é para a gente fazer o teste de desempenho. Esse aqui é para a gente monitorar como é que está o computador, tá? O site oficial do HW Monitor é esse aqui, ó, cpuid.com, tá? Pode clicar em cima dele e pronto. Rolando aqui para baixo, você vai ver a opção de download, olha, versão em inglês mesmo, sempre o setup, tá? Então você vai clicar aqui e fazer o download. Também não vou baixar porque a gente já tem. Então vamos passar para a instalação. Prontinho, pessoal. Depois de baixar, então a gente vai instalar aqui o AIDA 64, tá? O HD Monitor também, depois de instalar é só você abrir. Ele já começa a monitorar o sistema. Ele tem a quantidade de graus em Celsius, né? O valor atual, a quantia mínima já registrada e a quantia máxima, tá bom? E já no AIDA 64, a gente vai fazer a instalação dele aqui agora. Então, primeiro português, Brasil, idioma, né? Avançar. E de novo, sempre leia, tá? Se você nunca leu esses termos aqui, a gente recomenda também ler. Como está em inglês, seleciona tudo, digita lá na internet mesmo, no navegador tradutor e cola isso aqui lá no tradutor, tá? Vamos aceitar aqui e avançar. Avançar, avançar, avançar. Prontinho, depois de concluir, a gente pode desmarcar esse quadradinho, ver documentação e vamos executar. Então pode deixar esse aqui marcado mesmo e concluir. Então, quando você abrir, ele vai aparecer essa mensagem, ó, este software não é gratuito, ou seja, ele é pago, tá? Mas como você vai usar ele uma vez só, então você não precisa comprar. Você tem uma versão de teste de 30 dias que você pode usar ele, tá? Então é só clicar aqui em OK e pronto. Agora aqui em cima, olha, você vai clicar nesse ícone de gráfico. Então vamos clicar ali. Pronto, olha. Essa aqui é a tela de teste. Aqui nesses quadradinhos, você pode deixar esses mesmos que estão marcados, tá? Estressar a CPU, que é o processador, o FPU, o estresse do cachê, que são as memórias dentro do processador, e as memórias, tá bom? Então, selecionado isso daqui, é só apertar aqui em Start. Pronto, ele já vai começar o teste. O teste consiste em colocar o processador a 100% de uso e perceber se o desempenho dele ocorre o que a gente chama de throttling. É esse daqui, né? O que é throttling? É quando o computador esquenta tanto que, como segurança, ele diminui a frequência do processador para não esquentar tanto. Então ele perde desempenho para manter ali uma temperatura segura, né? Então, como que a gente vai saber a temperatura? É só abrir agora o HW Monitor. Então, abrindo aqui, você vai ver que a temperatura máxima registrada por enquanto 56. O máximo que a gente permite aqui é até uns 75 graus Celsius por ali, tá? Mais que isso, o computador começa a esquentar muito. E aí tem uma grande chance de acabar danificando a pasta térmica que a gente coloca no processador e outras coisas também, tá? Então, o recomendado é deixar aí até no máximo 75 graus Celsius. Então, a gente deixa esse teste rodando por pelo menos 30 minutos, tá? Então, a gente vai deixar rodando por 30 minutos, a gente não vai deixar aqui por conta do tempo, né? Mas você vai deixar ele rodando por 30 minutos e vai ver se aqui nesse gráfico apareceu algum throttling. Ele vai ser marcado em vermelho e aqui também vai mostrar quantos por cento, né? Se isso acontecer, então é recomendado que você substitua a pasta térmica do processador, tá? E aí você pode dar isso de brinde mesmo para o seu cliente e falar, ó, a gente trocou a pasta térmica porque estava esquentando bastante, mas ele fica de brinde. Porque aí você também acaba ganhando o cliente por isso, tá bom? Então a gente vai terminar aqui o teste. Prontinho. Então, depois de fazer esse teste de estresse, esse teste de desempenho, né? Você pode fechar tudo
e você pode fechar tudo e reiniciar o computador, tá? E assim, dessa forma a gente conclui então a instalação do Windows. A gente instalou, fizemos o backup antes, né? Inclusive a gente não vai mostrar aqui como que seria, porque a gente não tem backup dessa máquina, tá? É uma máquina com HD novo. Então para você fazer o backup de volta, é só clicar aqui no explorador de arquivos. Você vai plugar o seu pendrive que está lá com o backup que você fez antes, né? Seja o pendrive ou o HD externo mesmo. E aí você vai copiar os dados que você colocou lá antes. Você vai entrar aqui no disco local C. Vai entrar também usuários. Você vai clicar no nome do cliente que você criou quando você instalou o Windows, né? Então o meu que eu coloquei é o usuário, então eu vou clicar aqui e vou colar todas aquelas pastas aqui mesmo, tá? Se aparecer a mensagem assim, o arquivo tal já existe na pasta, você quer substituir? Você coloca em sim, quero substituir, tá bom? Então dessa forma você restaura os arquivos do cliente. E assim, pessoal, a gente termina então essa aula, onde a gente viu sobre a instalação do Windows. E então nas próximas aulas a gente já vai ver, vamos conversar um pouquinho aí, né, sobre o workshop. E aí vocês também podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas lá no WhatsApp, tá bom? Qualquer coisinha pode chamar a gente está à disposição, fica muito feliz de poder te ajudar. Até mais!